E eu não sei se é o calor do momento, mas me parece que esse crime pode ser, usando até o nome da organização do Kirk, um turning point, né? Um divisor de águas da forma de lidar com isso lá nos Estados Unidos. A reação está sendo muito grande. Você acredita que realmente pode ser algo que vá trazer novidades? Olha, o Charlie Kirk conquistou uma imagem, uma reputação e uma autoridade de movimento cívico que eu diria que é equivalente ao do Martin Luther King. De fato, ele vai ser registrado para a história como sendo um dos grandes ativistas que os Estados Unidos já teve e cujas contribuições, assim como Martin Luther King teve contribuições universais que transcendem os Estados Unidos, Charlie Kirk também tem essas contribuições transcendentais. Vai muito além do que é um ativista norte-americano. Ele é um ativista em prol da sociedade livre, em prol do cristianismo, em prol da família, em prol da pátria, e as mensagens que ele carrega faz bem a qualquer país. Qualquer país que se diz cristão e que tem uma missão que decorre disso. Agora, então, nesse ponto, eu até segui o Charlie Kirk no início, que não faz muito tempo atrás, né? 10 anos atrás ele era um garoto de 20 anos de idade. Você veja como morreu jovem, uma tragédia absoluta. Mas eu me lembro quando ele começou a aparecer nas redes sociais e era ele sozinho ali, ninguém prestava atenção nele, ficava no canto ali das universidades, ele, mais 2 amiguinhos ali, sentados só querendo discutir. E nas universidades americanas, eles têm uma tradição que vem imagino que da academia inglesa também tem isso, que é um Speaker's Corner, que é um canto da universidade onde você pode pegar ali um púlpito, bota ali uma caixa de sapato, sobe nesse púlpito e fala o que você quiser. E em qualquer universidade americana que você vá, tem lá o Speaker's Corner e você sobe nisso e fala o que vier na cabeça. Então isso é uma tradição. Então ele meio que seguiu isso, pegou desse modelo e começou muito pequeno. E nos últimos anos, as reuniões que ele fazia nas universidades eram gigantescas. Eram assim, de mobilização popular rival à do próprio Trump. Eu diria que até do mesmo tamanho em alguns casos. Então, o que acontece? O poder que ele tinha de influência em toda essa juventude, e além da juventude também, e fazer uma contraposição, uma guerra cultural, de fato, no front, na base, ali onde no campo onde a esquerda domina, onde né? O campo, exatamente, onde está acontecendo o embate cultural. Né? Ele ia para a linha de frente mesmo. Então eu diria que é um herói no sentido do ativismo político. Ele deu exemplo de como que se faz. Até muitos da esquerda validaram o que ele fez e como ele fez, por ser uma maneira certa de como você convencer, grassroots, como eles dizem, visitando todos os campos. E lá, como tem milhares de universidades, então ele tinha aí uma agenda sempre preenchida nesse quesito. Com relação ao que vem por trás aí do assassinato dele, a gente está vendo a instrumentalização dos marginais da sociedade. É isso que aconteceu. A mídia e as universidades têm um método de instrumentalizar os marginais, os antissociais, os mutantes que não se enquadram dentro de um contexto social normal e radicalizam eles ao ponto de criarem os piores tipos de crimes. Eles podem ir desde do apoio tácito, do apoio passivo às pautas da esquerda, até mesmo aqueles que vão cometer crimes mais hediondos. De qualquer maneira, a ética é a mesma. E você vê isso, como nós estamos vendo aqueles que vêm apoiar o assassinato do Charlie Kirk, que eu acho que está tendo um levante norte-americano contra esses que estão se posicionando. Não só norte-americano, né? A gente vai ver mundial, aqui aqui todo... também, porque você vê que não é uma questão da ideologia da esquerda. Direita e esquerda. É
é o método, é o processo educativo que gera um hipotálamo que reage com agressividade a qualquer opinião que não seja a sua. Então eles pegaram essa identidade, que eles julgam as identidades frágeis e marginais da sociedade, radicalizaram eles e deram a moral necessária para eles cometerem os piores crimes e a sustentação de todos eles. Então, no fundo, você criou uma ética assassina dentro desse contexto educacional. E a mídia, ela dá aquele contexto que isso está tudo bem, que são da extrema-direita, são os genocidas, são aqueles que vêm tiranizar a sociedade. E contra esses, então, cria o gatilho de ação daquelas células mais radicais dentro da sociedade. É por isso que você vê situações até como desse último atirador agora. Uma família normal, né, do contexto do que nós consideraríamos uma família normal. O filho nem era uma pessoa, eu diria que deficiente mental, do ponto de vista de intelecto, até era muito bem qualificado intelectualmente. No entanto, ele tinha uma identidade que era talvez fora do padrão normal, mas foi radicalizado por esse método todo, né? Tanto que já vi postagens dizendo que vinha de uma família normal, bastou ele entrar na universidade, passou um ano e ele foi radicalizado. E virou e que nunca cometeu crime nenhum antes. Aliás, ele era filho de um policial. Sim. Então, bastou um ano de universidade, ele foi criminalizado. É por isso que também tem um movimento anti-universidades. Porque estamos pontuando aqui, eu até vi uma enquete que dava as maiores e melhores universidades norte-americanas, mais de 90% do quadro docente era progressista, era de esquerda. Não é diferente no Brasil. Não é diferente do Brasil, a gente sabe que isso já é um problema há muito tempo. Então a gente vê que as causas disso tudo já estão endêmicas ali nos Estados Unidos, e o Charlie Kirk estava ali, bem no cerne, exatamente denunciando isso como sendo um problema e até fazendo campanha contra as universidades, dizendo que as pessoas não precisavam ir para a universidade. Ele mesmo não foi, né? Ele mesmo não foi, e olha o sucesso que ele teve, né, em termos empreendedor, né, como é que ele fez girar esse nicho de ação que ele mesmo criou para ele próprio. No entanto, ele estava ali denunciando a falência do sistema educacional e, de fato, desse processo que gera esse tipo não só de comportamento radical, mas também de voto para uma esquerda que nunca existiu nos Estados Unidos, que é essa esquerda comunista, socialista, no qual se tornou o Partido Democrata, né? Eu acho que o Partido Democrata deveria ter mudado de nome, deveria virar Partido Comunista dos Estados Unidos. Tem aquela imagem, aquele meme até que criaram, né, de como a esquerda foi indo... Exato. Você tá, eu estou aqui, né? Eu era um cara de centro, só que aí a linha foi mexendo. Eu continuo no mesmo lugar, mas a linha vai mexendo e hoje eu sou um cara de extrema direita. Por quê? Porque agora a esquerda está lá longe, né? É uma coisa completamente... Então ele denuncia isso com muita clareza e claro que ele traz a questão da fé como sendo um conduíte. Agora a gente precisa pontuar esse ponto, fazer um ponto aqui da questão da fé. Porque tudo que a gente explica na política, para nós aqui, a lógica basta. Eu explico aqui coisas de política, são extremamente complexas, o Bauer também, o Ricardo, você, são extremamente complexos. Para a maior parte da população, eles se perdem talvez no terceiro ou quarto conjuntura, né? Como se fosse um jogo de xadrez. Você consegue prever, na média, 1 ou 2 jogos à frente, 1 ou 2 movimentos na frente. Mas quando a gente trata da sofisticação da política, você tem que olhar muito mais à frente, 4º, 5º, 6º movimento no xadrez, o que é quase que impossível para a maior parte da população. Mas é aí onde entra a fé. A fé é um conduíte intuitivo do que é certo e o que é errado, de para onde que está levando essa política, para onde está levando essa pessoa, para onde está levando... Eles talvez não saibam o que a pessoa está dizendo, ou o que significa uma política pública, ou criar uma nova instituição, uma nova burocracia que supostamente vem para salvar a sociedade. Se você não tem essa visão mais complexa na lógica, você se perde, até vota favorável. Mas o que pode se salvar é a intuição. É a intuição que vem através da fé, que você vê, peraí, isso não é o caminho bom. E eu estou vendo que posso não estar entendendo o que ele está falando, mas a fé está me salvando de estar validando um caminho ruim.